Olá, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai iniciar uma nova série aqui no canal, que é pintando ou desenhando com coisas fora da minha zona de conforto. Então, gente, vamos lá falar sobre giz pastel oleoso? Por que giz pastel oleoso e por que essa série, né? Antes de eu começar a falar sobre isso, não se esqueçam, obviamente, de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, comentar outros vídeos que você quer ver aqui nesse canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E vamos lá, gente, essa série vem a pedido de vocês, obviamente, porque tudo que eu faço aqui no canal é porque vocês pedem. E vocês queriam me ver testando, pintando com outros materiais sem ser aquarela. E como assim vocês sabem que a minha especialidade é aquarela, eu sei tudo sobre aquarela, e outros materiais eu gosto de usar, mas não sei tudo sobre eles, e um deles é o giz pastel oleoso. Já tem um vídeo aqui, inclusive, pintando com giz pastel oleoso. Eu gosto bastante, tá? E assim, não domino, eu faço tudo de uma forma muito intuitiva. Vou usar hoje um papel diferente, já a gente fala sobre isso. Mas eu queria antes mostrar pra vocês meus primeiros desenhos com giz pastel oleoso. Eu também mostrei nesse vídeo, mas vou mostrar aqui pra vocês. Então assim, eu fiz o primeiro desenho, que foi esse aqui. Não tinha muitas cores, por isso que ele ficou super saturado assim. E aí eu já fiz o segundo, que eu particularmente comecei a amar. Foi esse aqui. Foi aí que eu falei, meninas, giz pastel oleoso é top, hein? Gostei. E aí, desde então, eu já fiz vários com giz pastel oleoso, porque eu gostei bastante da técnica, mas ainda faço de uma forma muito intuitiva. Tudo que eu aprendi, assim, o básico de giz pastel oleoso, eu aprendi com a Beatriz. Eu vou deixar aqui o Instagram dela na tela pra vocês irem conferir depois. E hoje eu resolvi trazer um vídeo compartilhando aqui as minhas experiências com giz pastel oleoso, o que eu sei, o que eu não sei. Todo mundo que tiver aí especialidade com giz pastel oleoso, por favor, comente aqui embaixo com dicas que eu vou adorar saber, tá? Mas o que a gente vai fazer hoje? Eu sempre usei esse papel aqui, porque era de um caderno de desenho meu que eu já tinha. E hoje eu resolvi testar um papel meio craft, assim, que já tem uma cor por trás. Resolvi até isolar aqui pra gente fazer uma obra de arte mesmo. E vou ver aqui se sai uma coisa boa. Vou mostrar também os giz pastel oleosos que eu tenho aqui. Eu tenho alguns da Carandache, que a Carandache me mandou, maravilhosos, que é a caixa da Carandache, inclusive essa caixinha aqui, tá? Mas eu também tenho alguns aqui que eu comprei da Sennelier e também da Van Gogh. Da Sennelier são os meus preferidos. Eles são literalmente oleosos. São maravilhosos de trabalhar. E basicamente é isso. Quando eu fui lá na Sennelier, eu comprei vários tonzinhos assim de pele bem interessantes, que acho que vai ser bem legal pra gente trabalhar hoje na nossa pintura. E é isso, gente. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Eu vou falar aqui das minhas primeiras impressões que eu tive com o giz pastel oleoso ao longo do tempo. E vocês vão vendo aqui. Eu quero trazer outros vídeos aqui com outras técnicas, então não esqueçam de comentar outras técnicas que vocês querem ver aqui, porque muitas delas eu gosto de fazer, gosto muito de trabalhar. Tem umas que já dominam algumas coisas, outras não, e tem outras que eu faço de uma forma muito intuitiva, como o giz pastel oleoso. Mas é isso, né? Vamos pintar, que é o que a gente tá aqui pra fazer hoje, então vamos lá. Bom, gente, vamos falar agora de alguns aspectos, tá? Eu gosto sempre de pintar e depois ir anotando ao longo que eu tô pintando na folhinha ao lado quais são as minhas impressões e coisas interessantes que eu acho que vai ser legal comentar com vocês. A primeira coisa eu queria mostrar a referência que eu usei, tá? Eu já falei isso pra vocês em alguns vídeos aqui que eu fiz testando outras técnicas, que eu gosto bastante de, quando eu ainda não domino a técnica completamente, eu gosto de usar referências de outras pinturas, e no caso dessa aqui, acho que foi uma pintura a óleo, se eu não me engano, eu vou deixar a referência aqui e vou deixar também o link da referência aqui embaixo, tá bom? Então eu acho que é bem legal pra praticar, mas sempre lembrem-se de dar os créditos, então a obra não é minha, estou fazendo uma cópia da obra para servir de estudo, tá? Deixando bem claro que também isso é super importante. E, gente, eu gostei bastante da referência, peguei uma referência que tinha muita luz e sombra e que não tinha tantos mínimos detalhes, porque eu ainda não consigo trazer esses mínimos detalhes para o giz pastel oleoso. A gente vai falar já sobre isso também. Mas eu queria começar falando pra vocês sobre a mistura, né, dos tons. Como eu falei, aprendi isso muito com a Bia, que eu gosto de misturar, né, fazendo movimentos circulares, assim. Só que ao longo da pintura vocês vão ver metendo a mão. Eu tava me irritando com algumas cores que ficavam acumulando muito a pastinha, né, do giz pastel oleoso e tava me incomodando, então eu comecei a colocar o dedo
dedo e começou a fazer um blending, né? Aquela misturinha pra ficar tudo homogêneo. E começou a ficar bem mais legal, bem mais bonito. Eu falei, interessante, vou usar o dedo então. Tá certo, isso, tem a mínima ideia. Mas é isso, continuei pintando e comecei a gostar. Então eu fiz isso muito com o fundo, que tava acumulando muito com isso. Alguns lugares da pele, comecei realmente a passar o dedo e começou a fazer uma misturinha que ficou bem legal, bem homogênea, bem bonita. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, do giz pastel oleoso, é esse efeito meio realista, meio blur, assim, da pintura, onde a gente não vai fazer muitos mínimos detalhes, tipo o brilho do ouro, cílio curvado perfeitamente. Na verdade, é uma pintura em que a gente vai focar muito nas manchas, no movimento, na luz e sombra. A gente não foca muito em detalhes, né, no realismo, pelo menos nessa pintura aqui, né, nessa referência. A gente foca mais realmente em trazer a forma. Eu debato muito isso com as minhas alunas da mentoria, em que a gente, para o desenho, para a pintura e para qualquer outra técnica, o mais importante é tu conseguir captar a essência da referência, a essência da imagem, as manchas, as cores, as formas que as sombras elas se projetam na referência. Isso é o mais importante, é o que mais vai trazer realismo pra tua pintura e não o cílio perfeitamente curvado e perfeito lá na referência, sabe? Então é muito mais olhar a imagem como um todo e não olhar para determinadas partes da referência, e principalmente desenhar o que a gente vê e não o que a gente tem na nossa cabeça. Então muita gente, por exemplo, quando ia pra essa parte do olho, poderia, por exemplo, não, porque o olho não é assim, o olho não é um risco preto aleatório, uma mancha. O olho tem a pupila, tem a íris, tem os cílios. Na verdade não, o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma mancha preta que tá representando o olho ali. E pode acreditar que no final vai fazer sentido. E eu acho que o giz pastel oleoso, ele me força muito a realmente trazer essa essência da imagem. E por isso que eu acho que tem um resultado tão realista e tão bonito, que eu gosto tanto assim de trabalhar com giz pastel oleoso. Quero ainda muito aprender a dominar ainda mais essa técnica, porque eu acho incrível mesmo. Outra coisa também que é muito engraçado, né, do giz pastel oleoso, é que a gente perde o esboço, né? Não é como a aquarela. Eu gosto muito de comparar com a aquarela, né, porque vocês sabem que é a técnica que eu domino, então é literalmente impossível não conseguir comparar toda hora com a aquarela. E com relação ao esboço, né, a gente vê que, por exemplo, a aquarela é uma tinta totalmente transparente, né, uma das principais características da aquarela, então demora pra gente começar a perder o esboço, assim, na aquarela, se a gente não for trazer tons muito, muito escuros. Já no giz pastel oleoso e outras técnicas também, como é uma tinta muito opaca, eu perco. Gente, se você não domina de desenho, de anatomia, tem chances grandes de você se perder totalmente, assim, não achar mais o seu esboço, tá? Então, tipo assim, no meio da pintura eu já não sabia mais onde estava nada, e você tem que realmente começar a se localizar e etc, porque começa a perder. Não sei se tem alguma técnica de desenho que ajude a não perder o esboço. Se vocês conhecerem, comentem aqui embaixo também. Mas é uma característica que eu acho bem engraçada. Eu particularmente gosto muito de desenhar, então pra mim não é um problema, mas acaba sendo um problema pra pessoas que não têm muito esse hábito. Outra coisa também que eu achei muito legal, e principalmente nesse papel, eu já sabia que no giz pastel oleoso a gente usa o branco, né? Que novamente, voltando pra aquarela, na aquarela a gente não usa o branco, a gente usa a água, né? Então é muito estranho primeiramente usar a cor branca, e nesse caso aqui que eu usei o papel craft, foi muito legal ver o branco sendo branco, sabe? É muito engraçado porque normalmente a gente pega papéis brancos ou cremes, né, pra pintar ou pra desenhar, e quando a gente usa papel craft eu acho que é muito legal porque essas cores muito claras, que elas não se destacam normalmente, né, em papel branco, ela começa a ter uma cor completamente diferente, um destaque muito incrível. Então trabalhar com a cor branca, né, o giz pastel oleoso branco na pintura é muito legal, e como traz uma iluminação incrível pra pintura. E eu achei muito legal também ter essa base, né, mais amarelada por trás. Achei que foi super interessante, também facilitou para as misturinhas que eu fiz. Então adorei trabalhar com papel craft. Eu acho que ainda não sei qual é o indicado, tá, para trabalhar com giz pastel oleoso. Não sei se tem que ser um mais texturado, um mais liso. Eu já ouvi falar que é um pouco mais texturado para isso, mas esse papel, inclusive, ele é um pouco mais liso, ele tem um pouco mais de textura do que o outro papel que eu tava trabalhando, né, no meu caderno de desenho, mas ainda assim é um papel bem liso. E eu gostei bastante dele ser craft. Eu quero testar e fazer mais artes com giz pastel oleoso utilizando esse papel craft, porque eu achei super interessante. Não só isso, mas também lápis de cor. Já trabalhei com lápis de cor em papel craft e achei super interessante também.
Gente, a última coisa aqui que eu tenho pra falar pra vocês, de alguns aspectos de pastel oleoso, é em relação também aos detalhes, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. É uma técnica que a gente não consegue trazer mínimos detalhes. E quando eu falo detalhes, é traços mais finos, algo que eu queira trazer traços mais finos, porque a ponta é muito grossa, né, do giz pastel oleoso. Também, se alguém tiver alguma dica, por favor, me dê. Porque às vezes eu quero fazer alguns traços, por exemplo, sobrancelha, alguns pinceladas. Alguns traços realmente mais finos, tá? Umas manchas mais finas, e eu não consigo tanta precisão com esse giz pastel oleoso. Eu já vi alguns artistas raspando também a ponta, assim, pra ter uma ponta mais fininha, mas também não sei se funciona, porque ele é realmente muito macio, mas é uma dificuldade que eu tenho. Ainda assim, acho que facilita a primeira questão que eu abordei pra vocês, de ter uma técnica menos detalhista e mais aberta, né? Mas, de toda forma, eu queria descobrir como é que faz pra fazer isso, que eu acho que daria, em algumas áreas, um efeito mais interessante também. Outra coisa que eu gosto bastante, e pra terminar aqui, eu gosto muito das cores, né, que a gente usa. Muito legal que eu já trago tons de pele mesmo pra pintura, então tons mais rosados, tons de marrom, pra pintura diretamente. Na aquarela, né, a gente faz muita misturinha, e no giz pastel eu já trouxe a cor pronta, mas ainda assim eu consegui fazer algumas misturas de cor. Então, por exemplo, no chapéu dele, que ele tinha um chapéu de tom mais esverdeado, eu fiquei tipo, eu não tenho esse tom de verde, mas aí eu misturei o tom de verde bem claro, assim, com um cinza, e ficou um esverdeado mais fechado, assim, que eu gostei bastante. Então, achei bem tranquilo de misturar cores. O lado ruim é que quando a gente usa muito, né, principalmente agora que eu fiz no tamanho A4, que eu nunca tinha feito, eu sempre fiz no tamanho A5, gasta muito, tá? Eles são bem baratinhos, eles custaram aqui os da Cenelli em torno de 2 euros cada um. Mas agora eu entendi porque eles são baratos, que acaba muito rápido, principalmente se você for fazer uma pintura grande ou pintar o fundo, gasta muito, tá? Então teve um que hoje eu cheguei menos da metade dele pintando o cinza, principalmente, porque era muita área, né, pra preencher. Então acaba que gasta bastante, tá? Esse foi uma percepção minha. Mas assim, nada a reclamar, porque pelo menos é baratinho, mas eu gostei demais do resultado final. Ficou melhor do que eu tava esperando. Eu sempre gosto dos resultados, acho que sempre ficam incríveis. Eu adoro trabalhar com giz pastel oleoso e espero que vocês tenham gostado também. Essas são as minhas impressões, meus aprendizados, o que eu sei fazer até agora com giz pastel oleoso. Ao longo que eu for aprendendo mais, eu posso trazer mais vídeos aqui pra vocês. Mas o intuito dessa série aqui que eu criei não é ser uma série pra trazer um tutorial pra vocês, e sim mais a minha experiência com esse material, que não é minha zona de conforto, não é algo que eu domino, tá? Então, se vocês querem ver outros materiais aqui, alguns que eu domino mais, alguns que eu domino menos, comentem aqui embaixo, porque eu vou adorar trazer pra vocês, tá? E é isso, gente. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.